Shalom, 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 boa noite. Mais uma vez estou aqui para dar mais uma continuidade do assunto sobre o grito da alma. Baseado no mesmo livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 a 52, que narra essa história, que me chama muita atenção sobre a questão do cego Bartimeu. E aí eu quero adentrar mais um pouco nesse assunto, porque ele é um assunto muito extenso. Eu já falei várias reflexões sobre a pessoa do cego Bartimeu, mas cada vez esse texto me surpreende, né? Surpreende. Já falei de várias maneiras, mas quando eu observei essa questão do grito da alma, que é o sofrimento do homem, me chamou a atenção. Por quê? Porque quando você olha para esse texto, você que conhece bem as escrituras sagradas, e quando você olha para esse texto e olha para a vida do cego Bartimeu, e você estuda o contexto da época que ele viveu, aí você vai entender mais ou menos o que é que eu quero te dizer. A sociedade que o cego Bartimeu vivia naquela época é completamente diferente dos dias de hoje. Um cego, naquela época, a questão da discriminação era muito grande. Um cego, já no contexto de hoje, já faz tudo. Pessoa que tem deficiência visual hoje, ele pode fazer uma faculdade, ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode se profissionalizar em qualquer área, porque a tecnologia favorece essa pessoa que tem deficiência visual. Mas na época do cego Bartimeu não existia nada do que existia hoje. Então, hoje o cego ele pode viver no meio da sociedade, pode ter até um certo tipo de discriminação, mas é pouco. A sociedade aceita. Mas na época do cego Bartimeu, no contexto do cego Bartimeu, a sociedade rejeitava. Olha para o texto e você vê que Jesus ele entra por aquela cidade. Aquela cidade era a cidade de Jericó. Segundo os historiadores, essa cidade ela foi reconstruída, né? No contexto de Josué, ele falou que quem reconstruísse essa cidade seria amaldiçoado e a sua descendência não subsistia. E levantou um abençoado e reconstruiu uma segunda Jericó, que justamente é essa aqui, a nova Jericó. A antiga que foi destruída no tempo de Josué, aí reconstruída uma nova Jericó. Então Jesus estava passando aí, segundo os historiadores, fazendo divisão entre a Jericó antiga e a Jericó nova, aonde era um local que praticamente era amaldiçoado. Ninguém queria estar nesse local, mas o único local que existia para o cego Bartimeu justamente era aquele local aonde pessoas não tinham acesso. Ninguém queria passar por ali. Então imagina só, olhando para esse texto e você tentando transportar lá para o tempo dele, e você vê a situação do que esse homem passou. Por que ele chegou a esse ponto aonde eu abordei no primeiro episódio sobre o grito da alma. Hoje eu estou entrando na segunda parte, que é o segundo episódio sobre a questão do grito da alma. Porque o grito da alma é o único recurso que ainda resta para o homem. Entendeu? O grito da alma, somente quem vai socorrer é o próprio Deus. Porque o grito da alma é o último suspiro do homem. É as últimas oportunidades que ele tem para se expressar. Então você se transporta para o texto do cego Bartimeu e entende o que eu quero falar. Então imagine só o cego Bartimeu, a única pessoa que tinha com ele era outro cego na mesma situação, sentado à beira do caminho, ali na estrada de Jericó, aonde ali não passava ninguém, e ele vivia de pedir mola. Quem iria passar naquela cidade para dar esmola? Então você olha só a situação daquele homem. Como é que aquele homem ele ia se alimentar? Meu Deus do céu, é muito difícil. Olha a situação.
Aí você voltando um pouco a situação e olhando para o contexto do cego Bartimeu, olhe um pouco para a questão da vida dele antes dele chegar a essa situação. O cego Bartimeu, ele não nasceu nessa situação. Ele era uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque o texto fala que seu pai chamava Bartimeu. E ele foi batizado justamente com o nome do seu pai. Onde aqui o texto fala aqui, ó. Olha aqui, ó, o texto fala, versículo 46. E chegando, pois, a Jericó, com Jesus e seus discípulos, e mais uma grande multidão, estava deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então o seu pai era Timeu. Então eles pegaram mais ou menos a metade aí já do meu e botou Bartimeu. Então ele pegou mais ou menos com o sobrenome e pegaram uma sombra do nome do pai. O pai era Timeu. E segundo o historiador, como eu falei no episódio primeiro, lá na primeira parte, que parece que ele era um dos soldados romanos na época. E então os soldados romanos não ganhava assim miséria. Tinha um salário bom, tinha casa, tinha moradia, tinha esposa, tinha tudo. Então olha só, o cego Bartimeu nasceu dentro de um lar onde tinha o pai, tinha a mãe, tinha tudo. E de repente, de uma hora para outra, as coisas desmoronam. Onde ele perdeu a mãe e perdeu seu pai. E segundo os historiadores, seu pai acho que foi assassinado, alguma coisa assim, e ele foi perfurado os seus olhos, uma coisa assim aconteceu. Não é uma coisa verídica, porque na Bíblia você não vai ver isso, mas segundo os historiadores. Então, ele viveu num contexto que tinha uma vida normal, como qualquer pessoa. E de repente as coisas desmoronam a tal ponto que ele não tem mais condição de viver mais numa casa. Dá para entender que o seu pai foi assassinado, a sua mãe depois faleceu e ele cego. Para onde é que ele ia na sociedade daquela época? Então, praticamente ele estava só, sem pai, sem mãe, sem casa, sem moradia, sem ninguém. E aí o que resta para a pessoa nessa situação? Rua, morar na rua. Como nos dias de hoje a gente vê muitos morar na rua, hoje. Então, hoje as pessoas que moram na rua já passam por discriminação, imagina naquela época do cego Bartimeu. Então, nesse contexto, o cego Bartimeu passou por uma prova muito grande, onde ele ficava pensando que tinha tudo e hoje não tinha nada, só tinha um amigo e esse amigo era cego também na mesma situação, dois pedindo esmola, para ver se sobrevivia. E de repente, naquela cidade amaldiçoada, onde não passava ninguém, de repente entra uma grande multidão, a tal ponto que ele percebe que essa grande multidão, Jesus e seus discípulos já ia saindo. A cidade era tão pequena que ao mesmo tempo que entrava, já saía. Então quando ele viu aquela situação onde não tinha movimento, não tinha ninguém, não tinha sociedade, de repente, olha para outra, aquela pequena cidade se pavoa, enche uma grande multidão, ele não pensou em esmola. Ele poderia ter aproveitado a oportunidade e dito, aqui tem uma multidão, vou pedir esmola. Não. Ele viu que a esmola não resolveria a situação dele, porque quem ia passando por ali era Jesus, o filho de Davi. Então, quando ele percebeu que era Jesus que ia passando por ali, aí a Bíblia narra que ele começou a gritar. Aquele grito do cego Bartimeu não foi um grito normal, não é um grito como hoje nós gritamos, não. Grita por uma pessoa, grita chamando isso, chamando fulano, ou grita por um pavor, ou grita por alguma coisa. Esse grito aqui do Bartimeu foi um grito da alma, um grito que veio de dentro das entranhas para fora, um grito que só quem sabe é quem passa por algumas situações onde você chega, momento que você olha para a multidão, que a multidão naquela época, trazendo para os dias de hoje, é como ser a sociedade de hoje. Então imagina só você passar pela necessidade dentro dessa sociedade de hoje que vive. Olha,
É como você esteja no meio de muita gente e ao mesmo tempo você seja solitário. Dependendo da necessidade que você esteja passando, você vai morrer com ela, porque a sociedade não vai estender as mãos para você. Ela vai te repreender, como hoje muitos que vivem na rua, desempregados, no mundo das drogas, da prostituição, abandonados, morando nas ruas, eles são repreendidos pela multidão que representa essa sociedade pecaminosa e sem misericórdia que nós vivemos hoje. Nós julgamos logo pela capa a pessoa. Nós não queremos nem ouvir o grito dele, que é o clamor, que é a voz. Ele fica abafado. Então o cego Bartimeu viveu abafado como uma panela de pressão. E quando ele viu que era Jesus, ele desabafou para fora. Ele começou a gritar, o grito da alma, por desespero, porque ali era tudo ou nada. A única oportunidade que ele queria conseguir fazer alguma coisa era aquele momento. Então ele começou a gritar. E quando o homem chega a esse estado do grito da alma, a sociedade que nós vivemos hoje, ela pode até ouvir, mas não vai te socorrer. O único que pode te socorrer é o próprio Deus, porque ele sabe discernir o grito da alma, da necessidade. Esse grito da alma é o último ar que o ser humano joga para fora. Se ele não for socorrido nesse momento do grito da alma, ele pode entrar em estado de depressão, em estado de... porque o texto fala que ele já está desanimado. E a pessoa desanimada, ele já está quase no estado de depressão. Leva ao estado da pessoa querer se suicidar, porque olha para um lado, olha para outro e não vê saída, e não vê ninguém que ajude, então o cara entra em desespero. Grita e ninguém ouve. Mesmo no meio da multidão. A multidão ouviu, mas repreendeu. Aqui o texto fala. O versículo 48. Muito advertiam severamente. Muito advertia severamente, para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí fala o versículo 49. E foi então que Jesus parou e pediu: chama-o. E assim foram os discípulos, e chamou o cego e disse: ânimo, homem, levanta-te, Jesus te chama, o mestre te chama, Rabi te chama. E jogando sua capa para o lado, de um só salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Então, olha, esse texto é muito rico. Olha, sinceramente, esse texto é muito rico para você falar. 13 minutos essa reflexão. Não vou ter que deixar para mais para frente, ainda mais um pouco. Então, o grito da alma é a última oportunidade que o homem tem, é o último suspiro que o homem tem. Se alguém não ouvir e socorrer ele, já era. Então, Deus ele chega a um pode dizer assim, chega a tal ponto de, quando as pessoas chegam a esse ponto, ele entra para socorrer. Então Deus até permite muitas vezes alguns chegar a essa situação do cego Bartimeu para reconhecer a sua miséria. Quando o homem reconhece a sua miséria humana, a sua miséria emocional, a sua miséria psicológica, a sua miséria da alma, a sua miséria do espírito, a sua miséria dessa matéria que um dia vai acabar, aí sim, aí ele começa, quando ele reconhece, ele começa a clamar a Deus, como o cego Bartimeu clamou. Ele começa a buscar o socorro do alto, sabe que não vai vir de ninguém. Ele aqui tinha certeza que o cego Bartimeu disse: aqui dessa multidão não vai sair nada, porque a intuição dele não era esmola, não era receber um milagre voltado à deficiência dele visual. Então, quando ele viu que era Jesus, e ele já tinha ouvido falar que Jesus já tinha curado muitas pessoas naquela redondeza, ele disse: o próximo sou eu. Então, quando você está dentro de uma situação
E você vê que a sociedade de hoje não vai te socorrer, o governo não vai te socorrer, ninguém vai te socorrer, só resta Deus, meu filho, que tem que cair para dentro. E as últimas forças que você tem que agir, tem que gritar em direção aos céus, para que Deus possa te ouvir e te abençoar. Mas aí você pode chegar a um ponto de assim, meu caro amigo, dessa reflexão, meu pastor Edson, Deus não é surdo, é claro que Deus não é surdo, mas é uma expressão que eu quero te falar que você precisa gritar. Não é porque Deus é surdo, mas Ele precisa que você fale a sua dor. E muitas vezes quando você vai falar a sua dor, ela sai como uma panela de pressão. Quando você solta aquele ar e ela dá aquele sopapo, a mesma coisa. Porque Ele sabe que não vai ter mais outra oportunidade. Entendeu? Não vai ter, é aquela e única. Então o grito da alma é o último estado do homem, quando ele está no hospital, em cima do leito, que o médico já deu o veredito para ele, olha, não tem jeito, você vai morrer. O que resta? O cara ele vai se espernear. Então ele vê que alguém passa por aquele local e dá uma esperança, como é que ele não vai gritar? Como é que ele não vai pedir por socorro? Então a mesma coisa foi o cego Bartimeu. Ele sabia que aquela oportunidade era única, não tinha outra. Era aquela e acabou. Então, nessa reflexão dessa noite, na segunda parte, no segundo episódio, eu quero falar para você que já ouviu a primeira e está ouvindo a segunda, que tenha bom ânimo, né? Se prepare, se levante, jogue fora a capa que é a situação velha, são os pensamentos velhos, são a depressão, são o desânimo, são algo que está te prendendo e cai para dentro, meu filho, porque Deus ele vai te abençoar. Ah, pastor, mas eu vivo no meio de muitos e muitos não me ouvem e me repreendem, beleza, mas Deus não vai te repreender. Deus ele não vai te repreender, Deus vai estender as suas mãos para te abençoar. Seja qual for a situação que você esteja passando, a tal ponto que você já está gritando o grito da alma. Seja um câncer, seja uma AIDS, seja uma doença incurável, né? Seja qual for o que você esteja passando. Deus ele está de mão estirada para te abençoar e te curar. Só depende de você. Você ainda está respirando, ainda você está vendo, o sangue está correndo nas suas veias, o coração está batendo, tem esperança, meu filho. Se levanta, bata a poeira, joga a capa velha para fora, que é o passado, cai para dentro, que Deus está pronto para te levantar. Que Deus abençoe nessa reflexão. Vai ter mais continuidade, né? Essa foi a segunda parte, e você esteja atento para a terceira parte dessa reflexão sobre o cego Bartimeu.